Olá pessoal, boa fé para vocês. Hoje, dia 9 de agosto de 2018. Estou hoje aqui com uma transmissão ao vivo. Estamos aqui com o seu Sebastião. É Sebastião de quê? Martins de Oliveira. Bastião Martins de Oliveira. O seu Sebastião, eu conheci ele há algumas semanas atrás. Eu já tenho conversado particularmente bastante com ele. Mas hoje estou fazendo uma entrevista por causa da história do seu Sebastião, como eu tinha prometido para algumas pessoas também, que ele ia estar ao vivo hoje aqui, né? Então, o que eu estou aqui é para deixar o seu Sebastião falar um pouquinho da história dele. Seu Sebastião, esse vídeo vai ter aproximadamente 15 minutos. Isso é necessário, eu já tenho uma experiência aqui de uns 4 anos fazendo vídeo. Então, às vezes um vídeo muito longo as pessoas não assistem, um vídeo muito curto as pessoas simplesmente têm uma pobreza muito grande de conteúdo, né, para entender. Seu Sebastião, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho, primeiro, quantos anos o senhor tem, o senhor nasceu em que data? Sim, eu tenho 74 anos de idade, eu sou natural de Apucarana, norte do Paraná, sou filho de uma família na primeira etapa são 9 filhos, a segunda etapa do casamento de meu pai são mais 6 filhos, portanto, somos uma família de 14 irmãos. O senhor nasceu, qual a sua data de aniversário? 20 de janeiro de 1944. 1944. Ok. O senhor também já me contou, o senhor já viajou pelo mundo, né? Já Sim. viajou por todo o Brasil, já viajou pelo mundo. Várias partes do Brasil, todos os estados brasileiros têm tanto viajado como trabalhado, conhecimento, como em alguns países da América do Sul, Europa. O que eu ainda não conheço é a Ásia, mas a América do Sul, América do Norte, Europa, eu já tenho conhecimento e trabalho. Trabalho. Já conheceu todos esses lugares? Sim. Tá. O senhor também me contou que o senhor teve uma participação na construção da Constituição brasileira? Sim, realmente a gente teve não a participação, a gente faz parte desse processo, desde a sistematização, a continuidade de todos os trabalhos, como já disse, da sistematização e as propostas que foram elaboradas, que foram rejeitadas, que foram elaboradas e, consequentemente, a finalização do processo da Constituinte. Finalização do processo da Constituinte de 1988, isso? Sim, isso final, só 88, mas ela teve 3 anos de Constituinte. Não foi apenas 88. Ela houve 3 anos. Ela inclusive, superou as expectativas, que era para se fazer uma Constituinte dentro de um programa reduzido, e isso não aconteceu. As divergências, as ideias foram se acumulando e a ponto de quase sair do controle e não poder ter terminado. Só se resumir alguns itens da Constituição para que ela acontecesse aquela data de proclamação. De proclamação. Isso, se não tivesse sido proclamado em 1988, o que aconteceria, o senhor sabe? Sim, teria que ser eleito novos constituintes por causa que tem eleição pela frente. Então, teria que ser elaborado. Tanto é que as partes mais polêmicas ficou para depois, as que chamam agora de programa onde se altera a Constituição. Portanto, a chamada PEC, o Programa de Emenda Constitucional, isso foi a falta de tempo que houve na elaboração. Então, alguma coisa ficou para depois, como, por exemplo, o Código de Processo Penal, era que se discutia mais e não houve nem tempo de votar. É por isso que hoje nós temos Vademecum, aquele livro. Justamente, uma coisa que ficou mal feita. Eu diria sim, que é uma Constituição que já nasceu de início com, com sinal visível de envelhecimento precoce. Entendi. E
qual a sua participação real? Como o senhor participou dessa construção? Como é que, o que o senhor fez? O que o senhor fazia? Veja bem, eu como liderança, lideranças comunitárias, lideranças sindicais, lideranças na área da agricultura, na área ambiental. Na área ambiental, quando a gente tinha mais proposta, levava para os então futuros constituintes. Essas propostas a gente preparava ela com antecedência para levar para os futuros constituintes. A minha função maior era na questão ambiental. Foi onde eu mais me dediquei a levar propostas. Era apenas propostas. E as propostas iam ser discutidas a nível de avanço. Onde se adquiria essas propostas? Essa é um velho ditado que diz que é a dor que ensina a gemer. É diante da atual situação que surgia os fatos. O conhecimento, a minha bagagem de conhecimento junto às lideranças, aos sindicatos, às pastorais. Então, me enriquecia de conteúdo para ser divulgado a nível de elaboração das etapas da Constituição. Ah, entendi. O senhor me falou que ficou 43 dias sem ver uma cama nesses... Sim, 43 dias sem saber o que era uma cama. O meu caminho era dentro dos ônibus, parava numa rodoviária, dali a pouco esperava amanhecer o sindicato, uma reunião, terminava aquela reunião, outra. Quando terminava as reuniões, já tinha alguém com a passagem esperando para uma nova etapa. Isso foi durante 43 dias. 43 dias. Você viajou, conheceu o Brasil inteiro? Já conhecia. Já conhecia o lugar que eu ia, só não conhecia o conteúdo onde eu ia trabalhar. Sempre tinha fato novo. Eu acho impressionante sua história, viu? Eu acho impressionante sua história, acho impressionante, também acho muito legal toda a sua participação e também de ter conhecido o senhor e por isso fazendo essa espécie de uma entrevista. Nós vamos fazer mais entrevistas aqui com o seu Sebastião, onde ele vai contar muito mais coisas para nós. E agora, saindo um pouquinho dessa coisa toda de Constituição, seu Sebastião, eu gostaria de perguntar para o senhor qual é a sua escolaridade? A nível de matrícula na frente de um professor é péssima. Eu não tenho 300 horas de escola, porque eu me ocupava justamente de passar a minha experiência para o professor. Às vezes, ela era, em alguns aspectos, era até um pouco mais. Eu não tenho muita escolaridade, Resumindo, até que série o senhor estudou? Na época era válido a classe C da primeira série. Classe C da primeira série. Aí eu teria mais séries para fazer um ano. Ah, então era aquela coisa que o senhor me falou de A, B, C? Sim. A série pré-primário? O pré, depois vinha vindo, não existia. Não existia essa forma de ensino básico como existe hoje. Sim. Não existia essa estrutura que existe hoje, que envolve o ensino. Era uma outra etapa de ensino. Haja visto que o professor dos meus irmãos, ou seja, os irmãos mais velhos do que eu, posteriormente se tornaram, o professor se tornou aluno de um juiz, que ele mesmo formou. Ah, entendi. Bom, o senhor sabe fazer muitas coisas, sabe ler partituras musicais, o senhor já me falou. É compositor musical. Sim. Tá. O senhor também me contou sobre essa questão do pré-primário, que eu acho muito interessante, porque hoje tem muitas pessoas que às vezes dizem, por exemplo, que o Lula é analfabeto. E que, como se, por exemplo, pegasse uma pessoa como o senhor, que tem um conhecimento, que já me provou para mim, eu acho que pode provar para todo mundo, que tem um conhecimento, tem uma participação, tem um envolvimento muito grande no conhecimento, mesmo sem ter completado necessariamente a primeira série do ensino fundamental. Né? O senhor sabe ler, sabe escrever, como eu já vi, eu vou falar isso aqui da minha experiência
e do meu testemunho com as pessoas. E uma das coisas muito bacanas do seu Sebastião é o seguinte: ele sabe, é compositor musical, ele sabe ler as partituras, coisa que muita gente com faculdade não sabe. E eu gostaria de fazer uma pequena pergunta para o senhor, depois a gente vai dar continuidade. Nós temos compromisso 15 minutos, já se passou 10 minutos. E eu gostaria apenas de fazer uma pergunta. Eu gostaria que o senhor resumisse para nós. O que o senhor acha das eleições de 2018? Eu entendo, só em resumo, eu entendo que existe 3 itens que devem ser analisados em detalhe, que nós não temos nem esquerda, nem direita, nem centro. Nós temos uma aberração diante das atuais circunstâncias. Temos uma aberração. Não existe propostas, existe disputa por espaço, e isso é prejudicial para toda a humanidade, inclusive os futuros, os que ainda virão. Eu acho que o que o senhor quer dizer, essa palavra, eu sempre falo para eles aqui, às vezes não acreditam em mim, né? A aberração de tudo. É o seguinte, o que o senhor me diz, o que o senhor acha do Lula? Olha, eu poderia resumir assim. Na primeira candidatura do Lula, ele demorou 10 segundos para perder a eleição. Ele fez uma campanha de 1 ano e tanto, e com 10 segundos ele perdeu a eleição. Jogou no ventilador, esparramou, não viu mais. A última pergunta que ele precisava responder, se ele demorasse 10 segundos, eu respondia. Ele demorou 5 minutos e ficou em silêncio. Perdeu a eleição naquela hora. Depois, nos outros mandatos, vieram as parcerias. O que eu chamo de absurdo. Isso contribuiu para o vexame eleitoral do restante dos tempos. Até na eleição onde ele pôde passar no segundo turno, ou seja, 5 eleições depois, que eu chamo de aberração. O senhor me comentou bem no início, não sei se o senhor lembra ainda, sobre a questão do Lula, o antes, o durante e o depois, quando se torna um negociador, sim, né? Sim. É justamente isso. O então Partido dos Trabalhadores não tinha estrutura para competir. Então, vieram as alianças. Nas alianças, a primeira aliança ainda foi razoável. Acontece que o poder monetário vinha do vice, do então vice. Esse vice-presidente, no primeiro ano, ele foi até coerente. Só que depois veio a doença, o falecimento, aí veio as piores alianças que já se pode haver. As alianças partidárias que fizeram, aquele monoteísmo que existia para ampliar as alianças, que veio as consequências, inclusive desastrosas. Entendi. Que é aquela parte onde o Lula negociador não tem caráter, né? O Lula negociador não tem como competir, porque a forma de competir está na presença dos que financiam a campanha. Onde existe aquele financiamento arbitrário, existe a corrupção. E aí a corrupção tomou conta, não precisa mais como segurar. Tá. E o Bolsonaro? Eu até preferia não usar esse termo, porque seria um retrocesso do processo de avanço constitucional, do avanço da própria democracia. Bolsonaro, para mim, seria uma aberração. É uma direita de uma esquerda que nunca existiu. Uma direita de uma esquerda que nos... Bom, aproveitando o gancho aqui do assunto, né? O que eu vejo, assim, que nem eu falo pro pessoal, que partidos políticos, só para começar, eles são
né? Vamos fazer um bate-papo aqui, eu e o senhor. O partido político, para mim, eles são insustentáveis para a democracia. E eles são insuficientes para o pluralismo político, porque eles violam e impedem o pluralismo político, tanto quanto a democracia. Política é a democracia, portanto, quem não faz democracia não faz política. Um, essa parte que o senhor tem dito aí do Bolsonaro, que é uma aberração, é exatamente o que eu tenho conversado com muitas pessoas, e que tem muita gente que tem defendido ele, é só a questão da defesa do porte de arma. Apenas isso. É um moleque de 25 anos querendo ir para o shopping com uma metralhadora no ombro. É apenas isso que eles querem, né? E o que o senhor acha? O que o senhor tem para me dizer disso? Quando se fala em arma, não se fala em leis. Quando se fala em arma, é apoderamento de poderes. Eu penso assim, o nome lei quer dizer um instrumento de conduta. Então não pode se falar em arma quem quer defender a democracia. Democracia é um avanço sublime da questão do aprimoramento moral. Progresso da humanidade. Sim. Então, quando as leis não são obedecidas, quando as leis são violadas, entra a corrupção e aí a necessidade de se apoderar de algo ilícito que chama armamento. entendi. Eu entendi. Espero que o pessoal também tenha entendido. Seu Sebastião, estamos já com 16 minutos e 42 segundos. O senhor disse que tem 74 anos. Sim. O senhor disse que o senhor tem nos mostrado aqui um pouco do seu conhecimento. Eu gostaria de encerrar esse vídeo, essa transmissão, com a seguinte pergunta. Como é a vida do seu Sebastião Martins hoje? Não diria bem a vida, mas se me perguntar sobre sobrevivência, aí eu teria outro termo, que eu defendo uma categoria, que essa categoria nunca teve avanço. Haja visto que a lei que defende a categoria é uma das maiores leis que já foi promulgada. Faz 6 anos que ela demorou 6 anos para ser aprovada, e já faz 4 anos que os municípios deveriam se adequar. Isso ainda não houve até agora. Portanto, nós não temos uma vivência, temos uma sobrevivência. Porque o senhor tem participado muito com a questão política, com a questão... Todas as etapas dessa lei, a chamada lei da logística de reverso, que envolve a questão ambiental. O senhor como agente ambiental, o senhor formou seu filho em comércio exterior? Sim, sim. Trabalhando com carrinho na rua. Formamos a nossa família. Capacitamos nossos próprios filhos. Ok. Seu Sebastião, o senhor está aposentado hoje? Lamentavelmente, não. Com 74 anos, não se aposentou por idade? Por idade, sim, mas a corrupção cortou o meu ganha-pão. Portanto, hoje eu não sou um vivente. Eu sobrevivo numa sociedade corrompida. Eu gostaria de contar aqui para o pessoal, antes de encerrar o vídeo, o seguinte. O seu Sebastião já participou da construção de várias cidades pelo Brasil. A contribuição dele com esse país, que me deixa um pouco revoltado aqui, um pouco indignado, a contribuição dele é muito grande. Muito grande. Mas, na hora de receber um salário mínimo, e me permita que eu conte, ele tem um projeto chamado Reinventar. Projeto Reinventar, que consiste na capacitação do pessoal que faz cata seletivo, para que eles mesmos já selecionem, chegue lá, todo o material já separadinho para seu devido destino, ganhando mais por esse material, pelo peso desse material. E quando ele precisou abrir um CNPJ, que ele abriu esse CNPJ através de um partido PEN, tá? Tá lá, tá no CNPJ, tá lá enfim, no CNPJ dele lá, se você puxar aí na internet, você encontra na Receita Federal. E não deram o devido amparo para o projeto dele.
porque eu digo que é uma cooperativa social, né? Todos, para todos ali, é uma cooperativa social. E quando ele abriu esse CNPJ, cortaram a aposentadoria do seu Sebastião. 74 anos e ainda não está aposentado. 74 anos ainda não recebe aquilo que é o direito dele. Agora eu não vou deixar que ele fale isso sou eu que vou dizer. Vamos dizer assim, a mediocridade, a bandidagem. Hoje, os partidos, um presidente da República ganhando 33 mil reais por mês de aposentadoria pelo INSS. A contribuição máxima, e que é um equilíbrio no sistema da contribuição social, da Previdência Social, que é de 10 salários mínimos. Mas esses caras se aposentam com 33 mil reais. Eu digo, quanto acima dos 10 salários mínimos de contribuição está tendo? Então, quantas pessoas precisam pagar a contribuição com a Previdência Social para sustentar só esse bando de canalhas que o projeto do seu Sebastião era para receber ainda investimento, era para receber incentivo do Estado. Mas ao invés de receber incentivo do Estado, o que aconteceu? Cortaram, inclusive, a aposentadoria dele. Pelo LOA? É isso? Sim. Mas, pois é. Lei Orgânica de Assistência Social. Pois é. Lei Orgânica de Assistência Social. Hoje, a sua condição de vida, vou eu dizer aqui, qualidade zero. Enquanto sabe? E daí eu que, por exemplo, esses caras querem falar de democracia, querem falar de direito, querem falar de moral. Eu simplesmente, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Ciro Gomes, seja quem for, dessa cambada de imprestáveis, cambada de abutre, de ratos, para mim, eu não quero nem saber. Bolsonaro, ele tem razão num monte de coisa que ele fala, contrariando um pouco até, quem sabe, o senhor, mas o Bolsonaro tem razão num monte de coisa que ele fala. Ele aponta um monte de coisa. Mas quando tomar o poder, vai cumprir o quarto mandamento do Decálogo de Lenin, né? Assim que tomar o poder, assuma o poder assim que houver oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Então, durante a campanha, tudo mil maravilhas, tudo bonitinho. 30 anos de parlamento e ele não entendeu ainda a Constituição. Provavelmente nem tenha lido a Constituição. Porque se tivesse lido a Constituição, sabia o que eu e o seu Sebastião sabemos. O seu Sebastião aqui ajudou a construir a Constituição brasileira. E foi ele que foi buscar muitas coisas. E hoje formou os filhos e tudo mais, mas hoje vive na pobreza. Por que, seu Sebastião? A pobreza, a falta de conhecimento, é um dos principais entraves da pessoa. Não basta a pessoa ser cego. O pior é querer tentar não enxergar. Não querer enxergar. Esse que é o pior mal. Ver é consequência daquilo que está na frente. Agora, querer não enxergar, aí as coisas são um pouquinho pior. É um pouquinho pior. Eu vou dizer uma coisa. O seu Sebastião hoje está na pobreza, eu vou ser direto aqui, porque ele sempre foi honesto, nunca aceitou se corromper, nem por um pneu do carrinho dele, que alguém conseguiu o carrinho, né, seu Sebastião? Conta essa história, vai ser bem rapidinho e vamos encerrar o vídeo. Não é? A história do carrinho é o seguinte: não se faz a corrupção se não houver corruptor. Havendo corrupção, havendo corrupto e o corruptor, sempre há os corrompidos. Quando não há condições nesses casos, eu não tenho nem sequer como manter o meu carrinho. Porque na minha frente está a corrupção, na minha frente está o que eu tiro, o que eu ganho aqui. Se eu ganho 1 litro de leite, o atravessador ganha 3 para me explorar. Então não tem nem como eu conservar o pneu, quanto mais o restante da logística que envolve a questão ambiental. A questão ambiental que o senhor trabalha é a questão não só ambiental, todo, né? Todos. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o seu Sebastião, uma pessoa traz um carrinho para ele, né?
Aí faltava os pneus. Ele disse assim, ah, mas como é que vamos fazer? Tá sem pneu? Eu disse, não, eu vou ali, logo roubo os 2 pneus e o senhor. E o que o senhor disse, seu Ju? Pode ficar com o seu carrinho, com o seu pneu, fique tudo para lá, que eu fico sem carrinho, sem pneu, mas sem dignidade eu não fico. A minha dignidade não é negociável. Não é negociável, ótimo, muito bom. E foi assim que sempre aconteceu, por isso que o seu Sebastião hoje não é um daqueles que talvez esteja sendo investigados, não é um daqueles que de repente esteja preso, não é um daqueles que de repente esteja sendo lá, né, todo sendo criticado, sendo xingado pela nação brasileira inteira, né? Bom, seu Sebastião, eu gostaria de conversar muito mais coisa aqui com o senhor, eu gostaria de falar muito mais coisa, mas vamos deixar para um próximo vídeo, porque de 15 minutos nós passamos para 25. Tá? Já temos 10 de sobra. Eu vou estar baixando também esse vídeo, vou estar compartilhando também no YouTube, tá certo? Para que mais pessoas tenham acesso, visualizem e conheçam a sua história. Eu gostaria muito que as pessoas colaborassem para a melhoria da vida de várias pessoas como o seu Sebastião. Porque muita gente vê uma pessoa pobre, seu Sebastião, e diz, o senhor lembra aquele dia que ele conseguiu o casaco? Sim, lembro, estou lembrado, até o local. Até o local. A pessoa chegar assim para o seu Sebastião e diz, olha, ele está te dando isso, mas vê se não vai lá vender, trocar por... O seu Sebastião não usa drogas, não é um vagabundo, como o Bolsonaro costuma falar, porque o Bolsonaro está governando uma direita capitalista, está querendo governar por uma elite. E essa elite não está nem aí para a causa de pessoas decentes e dignas, como o seu Sebastião, né? Mas que não tem recebido 1%. E vocês vão conhecer muito mais da história dele, eu vou deixar para o próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês. Gostaria de deixar uma palavra final para o pessoal? Sim. Só em resumo, a minha palavra final é que não se entristeça com esses problemas, que nós não combatemos efeito, nós simplesmente eliminamos as causas. Muito bom, vou pensar nisso, não tinha ouvido isso ainda. Tá bom? Gente, um grande abraço a todos vocês, boa fé a todos vocês, e nós ficamos por aqui.